Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai finalizar o capítulo 12, que a gente estava falando sobre a questão dos links, né? O quanto o mundo virtual se tornou fundamental para a nossa nova sociedade. Isso porque eles ainda nem estavam vivendo um período de pandemia quando o livro foi escrito, né? Mas ainda assim já era muito útil. Hoje em dia a gente consegue, por meio da tecnologia, estar interligado com o mundo todo. Só que nesse momento de pandemia, isso se tornou muito mais forte. As pessoas que não tinham internet, várias delas tiveram que providenciar, porque o estudo, o trabalho, os amigos, as relações sociais e interpessoais ficaram completamente baseadas na questão da internet, né? Esse cyberespaço em que a gente fala de um mundo virtual, um mundo que não é fisicamente, mas é um mundo que está na nuvem, né? É a internet, é por meio ali de todo o acesso, né? Em que você pode ter contato com qualquer pessoa no mundo todo. E a gente vai começar já o capítulo 13 hoje, tá? Sobre o mundo possível. Deixa eu só compartilhar aqui. Assim que eu achar. Ai, toda vez é isso. Achei. Aqui. Então, vai lá na página 72 do livro, tá? Eu vou ler aqui o texto de reflexão. É o último texto que faltou para a gente falar nesse capítulo. Depois disso, a gente vai já entrando no próximo capítulo, tá? Porque o meio disso são muitos questionários, são questões, né, do livro. E várias dessas questões estão muito atreladas no seu modo de pensar, de entender o mundo, tá? Leia o texto a seguir. No século XXI, né, a interação entre escola e cybercultura mostra-se fundamental. A interação ocorre quando a escola usufrui dos recursos tecnológicos da cybercultura e ensina os alunos a construir seu conhecimento, partindo de suas experiências pessoais, de livros e das informações oriundas do cyberespaço ou a internet. Quer ver um exemplo disso? No sexto ano, por exemplo, eu utilizei para eles aprenderem sobre Grécia um jogo virtual. Então, é utilizar, né, um pouco dessa sabercultura, não só pesquisa na internet, mas coisas que vocês já estão ali interligados, né, de alguma forma. Pode ser um fórum no Facebook, pode ser um jogo, como eu falei, né? No caso, ele tinha a visão de um escravo e ele tinha que preparar um banquete na Grécia Antiga, ele tinha o seu senhor, então ele vai lá tendo toda a administração, as crianças jogaram e gostaram bastante. Mas, assim, são vários meios de utilizar a cybercultura, né? Todas as tecnologias para o nosso sistema educacional. Aqui, por exemplo, a gente está tendo um meio, né? Não estamos presencialmente, mas a aula é ao vivo, ou então, quem não está podendo assistir ao vivo, pode ver depois no YouTube, que é uma mídia onde todo mundo pode conferir também. Então, nós temos várias questões aqui, ó, que a gente pode exatamente utilizar a internet para gerar essa educação, até com coisas práticas de vocês. Precisa ser algo completamente diferente? Não. Quantas vezes a gente não usou filmes para falar sobre fatos, jogos? Os meninos do 7 anos, pelo menos, amam falar de Assassin's Creed. Tudo que eu vou falar de história, eles colocam esse jogo no meio porque é um jogo que cada fase, temporada, não sei dizer que eu sou bem ruim de jogo, mas tem um ambiente, né, ligado ali a um fato histórico. Então eles aproveitam e toda vez que eles estão jogando, eles correlacionam com o que eles estão aprendendo em história. E assim vai, tá? Toda essa ligação. Então a gente pode muito bem utilizar essa ligação para poder desenvolver a educação de uma certa forma. Na medida em que a internet se propaga pelo mundo, em especial na instituição de ensino, a capacidade de inteligência coletiva aumenta. Por quê? Na troca de informações entre indivíduos de diferentes etnias, ocorre incondicionalmente uma ampliação interpretativa sobre um tema em comum. Você pode ver, por exemplo, vocês são brasileiros, mas a maioria aí na sala ou na nossa turma, eu duvido que conheça muita música brasileira, né? Em compensação, música norte-americana, por exemplo, dos Estados Unidos, com certeza vocês devem conhecer várias. Ou então, quem gosta de K-pop, né? Esses dias até parei para ouvir aí o BTS, que as meninas ficam falando, eu falei, vou ouvir, né, para ver o que é. É bem pop mesmo, né?
A música deles não é ruim, não. Mas é uma forma de você conhecer um mundo e uma interpretação de mundo completamente diferente. Imagina se não tivesse a tecnologia. Como que você ia conhecer uma música coreana? A não ser que a gente estivesse na Coreia, ia ser quase impossível de você conhecer, né? Então, frente ao avanço da internet e a sua aplicabilidade, algumas instituições de ensino estão se adaptando a essa nova realidade, por meio do ensino à distância. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui no momento, né? Como eu disse, nem era uma coisa programada, porque ninguém sabia que ia acontecer tudo isso. Mas a gente está estudando o que a gente está vivendo, né? Nesse livro. Esse tipo de aprendizagem viabiliza o processo da educação a todos que estão conectados ao cyberespaço, independente da distância, pois essa contribuição tecnológica trouxe maior autonomia na aprendizagem e na formação do aluno. A gente falou sobre isso em vários momentos, né? Vocês precisam aprender só o que eu ensino? Não? Vocês podem aprender o que os seus amigos ensinam, o que vocês pesquisam, o que vocês leem, o que vocês assistem. Então, existem uma ampla locais de aprendizagem, que vocês não precisam ficar totalmente atrelados à única especificidade da educação na escola. É ruim a educação na escola? É lógico que não. É uma educação mais formal, normalmente, né? Mas existem vários meios de se aprender, tá? A maneira de o professor ensinar, no bojo da cybercultura, deve se pautar em uma perspectiva coletiva em que a prioridade seja a aprendizagem coletiva. Segundo Levi, na aprendizagem coletiva, tanto professores quanto alunos compartilham a informação que se dispõe. É como a gente fazia muitas aulas de filosofia, né? Eu ensino uma coisa, mas vocês têm os pensamentos de vocês aprenderam outras coisas. E a gente estava sempre discutindo, debatendo, né? É aqui, ó, um novo meio de comunicação. Agora eu decidi fechar o áudio de vocês, acho que até o fim do ano agora, muito porque temos poucos dias de aula e senão eu não vou conseguir acabar o capítulo. Então não vai dar para vocês ficarem falando, mas quem quiser ler, fica à vontade aí para falar, viu? No ato da troca de informações, a função do educador é de incentivo à intelectualidade coletiva, orientação e acompanhamento do desenvolvimento na educação durante o processo educativo. Esse último somente concretiza quando o educando aprende a informação transmitida, quer dizer, memoriza de forma esquemática em sua mente, né? Então, mais do que só, não quero só que vocês leiam, eu quero que vocês leiam, é lógico que sim, mas eu quero que até vocês consigam não só ler, mas explicar. Quando você explica, você aprendeu, né? Ou pelo menos aprende no processo de explicação. Por isso, às vezes, é muito bom quem gosta de ensinar os amigos. Muitas pessoas aprendem desse jeito. Porque você lê um texto, interpreta e explica. Nesse momento de explicar, o seu próprio cérebro vai esquematizar todos os links necessários para desenvolver o pensamento, para acumular e para acomodar a aprendizagem nova, tá? Portanto, a interação entre educação e cybercultura se processa quando os profissionais de educação utilizam os recursos tecnológicos disponíveis no bojo do processo educativo, na medida em que o indivíduo amplia seu acesso à informação, incondicionalmente desenvolve algumas partes do sistema cognitivo, os quais contribuem no aperfeiçoamento do conhecimento adquiridos em ambiente familiar ou escolar. Então, no geral, você vai aprendendo e a gente está aqui para trocar experiência, para aprender e para pesquisar mais. Já disse que vocês não devem ficar apenas dependendo do que os professores falam. Pesquisem, gente. Vão atrás, descubram coisas novas. Vocês não precisam ficar totalmente dependentes ao que eu ou outros professores falamos, né? Vamos lá, página 76. Opa. É o próximo capítulo, né? Capítulo 13, qual mundo possível? Produções e consumos conscientes, né? Como seria o mundo no qual você gostaria de viver? O que você mudaria, né, para existir, para estar no mundo que você gostaria de viver? Quando eu era mais nova, eu pensava em umas ideias, mas agora que eu tô mais velha, eu penso em ideias completamente diferentes. E no geral, a cabeça muda e o nosso pensamento do que é bom e ruim também muda, né? Principalmente, por exemplo, relacionado a eu queria um mundo que só tinha doce, sei lá. Já falei que meu paladar é hiperinfantil, né? E aí, hoje em dia, eu sei que não ia ser uma coisa muito boa. Eu ia ficar doente, não dá pra ver só de doce.
Então a gente muda alguns conceitos, né? Mas ainda assim, existem coisas que a gente poderia, um mundo mais limpo, onde a gente cuidasse da natureza, onde as pessoas cuidassem umas das outras, né? Como é possível viver mais humanamente no mundo atual? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Alguém quer ler pra gente? Ok. As reflexões filosóficas sobre o ser humano e o mundo permitiram a melhor compreensão da responsabilidade ativa do indivíduo diante da realidade em que vive. A proposta Reinvente o Mundo, que está crescendo por todo o planeta com uma busca de resposta consciente frente aos desafios. Tá, assim que eu acabar essa linha, eu te dou. Postos pelas condições que marcam o viver hoje, exige reflexão. Então, olha só, a partir dessa convenção, né, esse Congresso Rio 20+20, que foi um congresso em que eles modificaram o modo de repensar o meio ambiente, como que a gente lida com o meio ambiente. Na verdade, desde o 6º ano, acho que a gente está falando sobre esse congresso, né? Essa convenção em que eles repensaram o meio de consumo, o meio de poluição na natureza, em que ou a gente muda ou daqui a pouco não vai ter natureza, a gente precisa mudar, né? A forma como a gente consome, a forma como a gente vive. E aí eles estão falando aqui que exige uma reflexão. Quer ver uma reflexão que a gente fez lá? Eu fiz primeiro com vocês, acho que no 6º ano, se eu não me engano, sobre o canudo, né? A gente naquela época falou, gente, vai diminuir o canudo, porque as pessoas estão numa campanha forte, vieram até dessa época, né? Uma campanha forte para diminuir o canudo, vocês podem ver. Hoje em dia quase não tem mais, a não ser aquele que está escrito que é biodegradável, alguma coisa assim, né? Que ele já vem específico para derreter ou para tipo mais rápido, né? Para decompor mais rápido. Pode ler, Bianca. No segundo parágrafo da primeiro negócio. Aqui, ó, no Brasil. Ah, tá. No Brasil e em vários outros países, existem movimentos sociais organizados que se propõem a discutir soluções alternativas para a situação da crise global, inclusive com a organização de eventos como a Cúpula dos Povos, que ocorreu em junho de 2012 no Rio de Janeiro. Essa busca pelo desenvolvimento sustentável aponta para a produção e o consumo conscientes, propondo alternativas de sociabilidade que estão sendo construídas com base em um modo solidário de coexistir no mundo, contrapondo-se ao modelo consumista, predatório e solidário e excludente de capitalismo atual. A questão: qual o mundo possível? Leva as pessoas à reflexão sobre escolhas particulares e sobre os valores que movem essas decisões. Então, a gente está falando de uma espécie de uma ética, né? Em que você escolhe particularmente agir diferente e não igual a todo mundo. Mesmo que a maioria das pessoas escolham desmatar, queimar, destruir, poluir, sujar, você vai começar a ter uma ação diferente. Quando uma pessoa influencia a outra, já é uma mudança radical, né? E aí a gente pode ir completando isso conforme uma modifica a outra, uma ajuda a outra a encontrar melhores meios. Olha uma palavra importantíssima aqui que a Bianca leu. Em busca pelo desenvolvimento sustentável. Eu gosto muito desse termo, a gente está usando ele também desde o 6º ano, que é aquela ideia que ainda vai ter um desenvolvimento. Não é que o mundo vai ficar atrasado, né? Mas quer dizer que é um desenvolvimento que pensa nos recursos, que pensa que não dá para destruir a matéria-prima, porque senão não vai ter. Então, uma hora vai estagnar até o próprio desenvolvimento. Porque tudo que a gente tem no nosso meio veio de alguma coisa. Existiu a matéria-prima primeiro. E se a gente não cuida dessa matéria-prima, né, ou da natureza, do meio em que a gente vive, não só porque é uma matéria-prima, mas também porque é a natureza, né, não vai ter nada. Uma hora vai estagnar de fato e a população não vai ter mais como desenvolver. E acabou tudo, né? A fauna e a flora, uma depende extremamente da outra, muito mais do que elas dependem do ser humano, mas o ser humano depende muito delas.
no ar que a gente respira, na água que a gente bebe, na roupa que a gente veste, no celular que você fala, no computador que você pode estar falando comigo agora. Então, tudo aqui tem alguma coisa que veio primeiramente do meio natural. Então, é fundamental que a gente busque desenvolvimento? É lógico que sim, mas um desenvolvimento que a gente pensa não só na geração de hoje, mas nas próximas. Que aí vem a ideia de sustentabilidade que a gente falou no 6º e no 7º ano, né? Dessa ideia de que quando você usa determinado recurso, você não está pensando só em você, mas você está pensando nessa geração e nas próximas também, né? E aí tem essa ideia. Por isso é que às vezes, no geografia, principalmente, eu falo bastante contra o agronegócio, né? Mas não é porque eu acho que o agronegócio é ruim. Até porque muita coisa da alimentação necessita disso. Mas o nosso agronegócio é atrasado. Existem técnicas de agronegócio, eu falei isso em aula de geografia, mas acho que vocês não estavam. Por isso que eu estou repetindo. Uma coisa que existem técnicas de agronegócio e desenvolvimento sustentável, onde o solo é cuidado, onde o solo vão várias formas ali de melhorar o solo, de purificar o meio ambiente e dos agrotóxicos, etc., evitar, né, até agrotóxicos. E aí existem como produzir em agronegócio sem tanto prejudicar a natureza, mas a gente tem uma mania de ser tradicional, de ser, vamos gastar porque desenvolvimento é mais importante. Mas é desenvolvimento para quem? Aí a gente volta nessa pergunta aqui do Rio Mais 20, né? Que apesar de ter sido no Rio de Janeiro, definiu os parâmetros de cuidado da natureza mundial, tá? Pra vocês entenderem como esse congresso é importante. Qual mundo possível? Como que vocês, mesmo sendo crianças, adolescentes, daqui a 40 anos, que vocês vão estar vivos, se Deus quiser, né? A gente vão ser filhos, vão ser pais, mães, etc. Às vezes avô, né? Não sei. Não sei quantos anos que as pessoas têm netos hoje em dia. Não sei. Tô meio confusa com os números. Aí, de toda forma, o que você vai guardar para as próximas gerações? Tanto do meio ambiente quanto do desenvolvimento. Se a gente acabar com tudo agora, não vai ter. Entendeu? Então, é um processo todo que a gente precisa estar pensando. Não só no hoje, mas também no amanhã. Tá? Alguém quer ler a problematização? Vai, Bianca. Cada vez mais a cultura do descartável e do superfluo se expande. Essa foi a maneira que o sistema econômico em vigor adotou para manter aquecida uma economia em crise, criando produtos que são rapidamente consumidos. Isso pode ser constatado nos hábitos cotidianos. Antigamente, a qualidade de um produto significava durabilidade. Hoje, os produtos são projetados para se deteriorar rapidamente, como os eletrônicos e a infinidade de materiais descartáveis. Quando uma pessoa vai à lanchonete ou a um fast food, por exemplo, quantos materiais descartáveis são desperdiçados ao pedir um simples lanche? O alimento vem enrolado em um guardanapo de papel descartável dentro de uma caixa de papelão descartável, que, por sua vez, vem dentro de um saco maior junto com uma embalagem contendo mais guardanapos descartáveis. Em outro saco, vem um canudo plástico para o refrigerante, servido em um copo descartável, apoiado em uma base de papelão, também descartável. A rápido lanche gera um pequeno monte de lixo. Imagina, ele está dando um exemplo aqui. A gente falou várias vezes durante o ano sobre a tecnologia, né? O quanto a tecnologia, os eletrodomésticos e eletroeletrônicos cada vez mais se deterioram rápido, né? Antigamente, a pessoa ganhava uma máquina de lavar, por exemplo, no casamento, dava para os netos de herança e a máquina não estava boa e funcionando. Hoje em dia, se ela durar 4, 5 anos, você está no lucro, porque ela durou muito, entendeu? Porque as tecnologias, elas estão realmente tendendo a se deteriorar, né? São altas tecnologias, mas a durabilidade dela é baixa, para que você tenha que comprar mais. Mas vocês imaginam o tanto de lixo que não é produzido. E lixo eletrônico, lixo de eletrodoméstico, são lixos que... Imagina, como que deteriora isso, gente? Como que faz? O que faz com esse monte de lixo? Mas aí ele deu um outro exemplo que é uma coisa super prática, né? Qualquer lanche que você vai lá no BK, né? Pelo menos eu gosto bastante do BK. Se você pedir um lanche para viagem, vai vir tanto papel, tanto pacote, tanta coisa. Hoje em dia eles tentaram diminuir um pouco,
Por exemplo, dá um trabalhão pra você conseguir a tampa do refri ou do suco, né? Porque eles querem diminuir mesmo o consumo e aí você tem que ficar assim, pelo amor de Deus, eu vou sair de carro, senão não ganha a tampa, né? Mas você acha que é só porque... Mas aí eu quero que vocês pensem uma coisa. Você acha que eles fazem só porque é para diminuir o meio ambiente e tudo mais, né? Para melhorar a situação do meio ambiente, só para isso? Não. Vocês têm noção o quanto que eles economizam em não dar tanto papel, não tanto guardanapo, tanta tampa, tanto copo, tanto canudo? Imagina o quanto eles não vão economizando também. Então, para a empresa é bom, para o meio ambiente é melhor ainda, porque está diminuindo o lixo, né? Pelo menos papelão seria um pouco mais fácil de degradar no meio ambiente. Agora, plástico, alumínio, saco de salgadinho. Gente, saco de salgadinho dizem que é uma das piores coisas da face da terra para essa coisa de deteriorar, sabe? É um dos que mais demora. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa, sempre tem na internet pesquisa sobre isso. Quanto leva para deteriorar cada tipo de produto no meio ambiente? Isso é uma pesquisa fantástica. Vocês não precisam de mim para fazer isso. Eu só estou dando a ideia. Vocês podem pesquisar porque eu acho que é um dado importante de vocês conhecerem e saberem. Vocês estão no 8º ano. Para vocês terem uma ideia, estava ajudando agora o pessoal do 9º ano a tentar entrar no Instituto Federal, né? E sabe o que está dizendo no Instituto Federal? Que não vai ter prova por causa da pandemia. Então vai ser as notas do 8º ano. Vocês precisam estar inteirados desde o 6º, porque a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então estuda, não deixa de estudar. Tenha motivação para que, não, se não for agora, sempre no futuro, tá? Pelo menos isso. E dá uma olhada, é sempre um dado importante de vocês conhecerem o quanto a natureza pode ser até beneficiada se você diminuir o consumo de alguma forma. Eu até estava falando, faz um tempo que eu não compro roupa, né? Mas eu estava esses dias reclamando que eu tenho muita roupa. Então eu falei, não vou comprar, preciso diminuir o consumo, né? A gente repensa, a gente fala e a gente repensa, não é verdade? Estamos aqui à reflexão da filosofia. Nem sempre a gente nasceu pronto e perfeito, mas a gente pode pensar e mudar os nossos hábitos, né? Próxima página. Tá aberto, Bianca. Pode continuar? Uhum. Vive-se diariamente a cultura de desperdício dos recursos naturais, como se toda a natureza existisse em função dos desejos de consumo. O desperdício com embalagens, a poluição gerada na produção de objetos em um ritmo incessante e a crescente quantidade de lixo estão entre as consequências mais nocivas do atual modelo de produção e consumo adotado. A obsolência planejada desses produtos, porém, diante da realidade, enquanto alguns vivem na abundância e no desperdício, muitos outros vivem em extrema pobreza. Constatada essa contradição que divide o mundo e os seres humanos, é necessário questionar o padrão de vida da sociedade contemporânea e buscar uma solução. É possível mudar a forma atual de produzir e consumir, que gera a cultura do desperdício e institucionaliza a miséria? Como se pode criar um mundo mais humano? E aí, Para amenizar isso. Pode falar, Fran. E aí, tudo aqui, né? Só resumindo, porque a gente já explicou sobre isso, mas ela é sobre obsolência planejada, né? Os produtos, esses produtos forçam as pessoas ao ciclo do consumo. Podem grifar isso aqui, importantíssimo. Essa ideia que a gente acabou de falar do quanto o produto ele é descartável rapidamente começa a dar defeito, a dar problema, e às vezes não compensa, porque não sei se você já tentou consertar um celular, por exemplo. Há uns 2 anos, eu acho, meu irmão, sem querer, derrubou o celular dele e trincou um cantinho assim da tela, sabe? Se você já quebrou um celular desse jeito, esses celulares novos, ele tem uma tela muito sensível. E um trincadinho, ele vai, tipo, parece que escorrendo um líquido por dentro, né? E aí ele foi em várias lojas e, tipo assim, o celular dele, sei lá, custou R$1.000, foi muito. Era 1.500 para arrumar.
A cultura dessa obsolência planejada, ela é tão forte que até para você arrumar, para você não precisar comprar mais, às vezes dá mais trabalho, sai mais caro do que você comprar outro. E a gente não tem dinheiro, não quer o problema, não sabe se vai funcionar. Eu tenho uma amiga mesmo que ela mandou o celular dela veio quebrado, aí ela mandou para concessionária, né? Tipo, não é esse o nome, mas para autorizada, né? Que é quando volta para fábrica. Ela ficou 2 meses sem o celular, porque estava na autorizada. Quando voltou consertado o negócio que estava pifado, mas com outra coisa pifada, não tinha som. Aí voltou para lá, ficou mais 4 meses. Olha o trabalho, quase 1 ano sem celular. Entendeu? Aí, com tudo isso, essa cultura mesmo, que faz com que as pessoas cada vez mais nem se importe mais de ficar arrumando, consertando. Dá trabalho, sai caro, demora, não sabe se vai dar certo. Então a pessoa acaba comprando outro. E é a ideia, né, desse círculo de consumo, que rapidamente você precisa comprar outro. Enquanto alguns vivem na abundância, no desperdício, muitos outros vivem na extrema pobreza. Aí, se a gente pensar, por exemplo, que as grandes fortunas da, sei lá, do cara da Amazon, né, o líder, ou então outras pessoas que são ligadas a... Gente, não estou falando de gente rica, estou falando de gente trilionária, entendeu? Muita dinheiro mesmo. Que com certeza, pelos dados que lançam bastante na internet, né, poderiam ajudar a acabar com a fome no mundo, somente na África, que tem muita gente miserável, né, morrendo literalmente de fome, e a gente acaba que não se importa, é um mundo bem dualístico, né, o que na verdade nem é, mas ok, a gente acha que é. Enfim. Quer continuar lendo, Bianca? Se sim, faz um joinha, senão eu continuo. Okay. Para amenizar esse problema, é necessário mudar a postura consumista e organizar adequadamente o lixo produzido, encontrado o destino correto para os resíduos. Lutar pela mudança do processo produtivo e da lógica de produção de mercadorias é uma tarefa de todos. Para tanto, é necessário conscientizar-se de que quem decide a realidade não são apenas os governantes. Pode continuar? Uhum. Mesmo vivendo o exercício político da democracia, muitos acreditam que a ação da sociedade se esgota com a escolha de representantes, os quais, eleitos, ganham autonomia para fazer aquilo que julgarem conveniente. Os indivíduos costumam criticar a sociedade, o sistema, mas não se incluem na crítica, mantendo atitudes que não contribuem para uma verdadeira mudança. Isso os leva ao centro da questão: qual o mundo possível? Pondo em discussão a necessidade de pensar o mundo e a si mesmos sob outras perspectivas, a partir da compreensão crítica do que se tem e do que se é hoje, para então elaborarem projetos de vida e de realidade diferentes. Obrigada. Coloca aí no chat, por favor, o nome de vocês. Depois... Então, olha só, tudo que a gente leu aqui. O meu papel como cidadã, ou de vocês também, né? Vocês já têm seus direitos e deveres, mesmo sendo criança. É o de apenas observar enquanto as autoridades grandes fazem alguma coisa? Não, se eu posso fazer, se eu posso conscientizar, eu também vou fazer. Eu também vou lutar para que as coisas melhorem, né? Para transformar um mundo possível, não só para mim, mas para as próximas gerações, né? Como eu falei para vocês, quando eu tinha, acho que eu estava na primeira série, que seria primeiro ano de vocês, eles já falavam que em 2025 ia acabar a água potável do planeta. Não estamos muito longe disso, não. Porque apesar da gente ter bastante água doce, a maioria ou está contaminada ou está em geleira, que não é uma coisa que dá para derreter e beber, entendeu? E se a gente pensar sobre isso, o que eu posso fazer já hoje para que no futuro, para que quando vocês têm uma idade, por exemplo, ou mais velhos do que eu, as coisas não fiquem tão ruins como a nossa geração deixou, como as gerações para trás deixaram, né? Não dá para arrumar tudo, mas dá para começar a repensar. Aí a gente volta aqui na ideia de desenvolvimento sustentável, né?
Quer ler, Bianca? Senão eu posso ler. Veja a definição do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é a de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Grifa. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. É o que a gente... Essa definição... Fala. Pode grifar bastante, assim, esse parágrafo. Vocês escrevem no caderno de vocês, na capa de vocês, do caderno, do livro também, para vocês jamais esquecerem, porque esse termo aqui vai ser muito utilizado em geografia, em filosofia e várias outras coisas que vocês são dados nos próximos anos, né? Que eu estudei desenvolvimento, a gente sempre voltava para o desenvolvimento sustentável. É fundamental que a gente repense o meio como a gente desenvolve. Esse aqui, ó, o desenvolvimento é capaz de suprir as necessidades da nossa geração, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das próximas gerações. Se a gente consumir toda a água potável na nossa geração, tipo, e a próxima? Não sei nem se eu sei se eu vou ter filho, etc. Mas não é só isso. É as próximas gerações, é a continuidade do mundo que está dependendo disso. Então a gente precisa repensar mesmo a forma como a gente reage, né? Pode continuar. Pode continuar? Uhum. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Para ser alcançado o desenvolvimento sustentável, depende de planejamento e de reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais, dos quais a humanidade depende. Pode continuar? Pode terminar. Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos dependem não só a existência humana e a diversidade biológica, mas também o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. É repensar, né? Crescendo o nosso meio, embora a gente tenha... Vocês viram aqui uma coisa interessante que ele falou, que desenvolvimento está ligado ao desenvolvimento econômico no pensamento das pessoas, mas não necessariamente é isso, né? O desenvolvimento ele está ligado à tecnologia, ele está ligado a como a gente se comunica, as relações sociais, etc. E esse desenvolvimento sustentável vamos produzir com uma qualidade melhor para que não tenha que consumir mais, né? Lembrando da reutilização, da reciclagem, que são formas de utilizar e até de lucrar, né? Com um item que já estava aí, que em vez de jogar fora, você pode ganhar dinheiro com isso. Por isso é que muita gente vende roupa para brechó, por exemplo. É uma forma de você ganhar dinheiro com roupa que você tinha. Você ia fazer o quê com essas roupas que você não queria mais? Jogava fora? Você pode doar também. É bom doar para as pessoas. Mas se você está precisando de dinheiro, você também pode vender. E é uma forma, sim, de continuar, né? Um desenvolvimento gera, então, economia, mas sem afetar tão drasticamente as próximas gerações. Tá bom? Ficaram com alguma dúvida até aqui? Coloca o nome no chat, por favor. Eu já pedi, mas não sei se vocês colocaram, porque não apareceu. Se ficou com dúvida, coloca aí no chat.
João, cadê você? Porque eu vou parar por aqui, na verdade. Eu tinha colocado que essa seria a aula, essas páginas, tá bom? Aí na semana que vem a gente continua. E aí vai dar certinho. Quer fazer mais uma página? É que a gente entrou tarde, né? Vamos mais um texto, vai. Último texto. Página 78. O texto a seguir do sociólogo brasileiro Cândido, um sobrenome bem difícil, discute essa questão. Leiam. Quer ler, Bianca? Por que as pessoas tinham nomes tão complicados? Nossa, impossíveis, cara. Não tem logística. Vai lá. No início da década de 1980, a necessidade de enfrentar a deteriorização das condições de vida das maiorias, as restrições às liberdades, as guerras, a necessidade urgente de transformação estrutural das sociedades e do mundo deram origem ao movimento altermundialista, que, na perspectiva de encontrar caminhos para o desenvolvimento sustentável, busca construir outro mundo possível. Esse é um lema do movimento que deu continuidade e renovou os movimentos sociais e o movimento sindical, as lutas por liberdade e pelos direitos humanos, incluindo as bandeiras ecológicas e ambientalistas em defesa do planeta. Seu ápice foi a criação do Fórum Social Mundial, grandes encontros internacionais que passaram a ocorrer para enfrentar a lógica do sistema neoliberal e a expansão do capitalismo globalizado. Pessoas de todas as nações, ideias e níveis culturais, entidades e organizações anticapitalistas e ativistas de todo o mundo reuniram-se para debater ideias e propor alternativas adequadas às realidades de cada um. Em cada encontro crescia a quantidade de temas e de participantes que não são obstante a diversidade cultural e linguística. Unificam-se na preocupação com o futuro da humanidade, com os grandes e graves problemas que afligem o mundo, como a injustiça e a exclusão globalizada pelas políticas neoliberais. Pode parar por aí. Que eu vou ter que parar, senão não vai dar tempo de salvar esse aqui para a próxima aula. Gente, muito obrigada. Na semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre esse outro mundo possível, que basicamente é repensar o que a gente tem hoje, como desenvolver, como manter a economia, como manter as tecnologias e até melhorá-las, sem acabar com os recursos naturais que nós temos hoje e no próximo. Então, é repensar o mundo possível com base no que a gente tem na vida. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.